Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Em 1 Pedro 2,20, a Escritura diz para nós não ter uso de interpretação pessoal da Escritura, porque a interpretação pessoal de discernir, de ensinar a revelação é da igreja. Foi confiado à igreja. Que igreja é essa? É sobre ti, Pedro, Mateus 16, 16, 18, e ele para a igreja. Que igreja é essa que vai ter o pastoreio? João 21, do 15, versículo 7. 21 do 15 ao 17. Pedro, apacenta o meu escudeiro. Apacenta minhas ovelhas, deu dom de pastorear a Pedro, a essa igreja que vai ter uma só doutrina. Em Marcos 1, 22, certo? Que interessante. E Atos Apóstolos 2, 42, eles especializavam na doutrina dos apóstolos. E Efésios 3:10, olha só que interessante. Assim de hora em diante, as iluminações e a apostolagem celeste podem conhecer pela igreja, a fim de diversidade da sabedoria divina. Que igreja é essa? Efésios 5, 26. 27. Para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Quer dizer que é uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito. 1 Timóteo 3,15, ela é o depositório da verdade. Mas em 2 Coríntios 11:4 irão pregar vários Jesus diferentes, que é vários evangelhos, várias doutrinas. Se é vários Jesus diferente, então é outro Espírito, que não é o Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2, sobre a vida daqueles apóstolos, reunidos junto com Maria no cenáculo, as Apóstolos 1:14, e Pedro 2:14, foi pregar a palavra oral, para ter uma só doutrina, para ter um só evangelho. Tinha pessoas de várias nações, partos, medos, elamitas, egípcios, sireneiros, quetese, entendia sua própria língua materna. Por quê? Para não ter essa dimensão de várias doutrinas, de vários evangelhos. É um só evangelho, é uma só doutrina, é um só batismo, é uma só fé. Porque dizer que Efésios 4:5, sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Que interessante, né? E ali, quando em Atos dos Apóstolos, o eunuco está lendo e não entende nada. Eunuco aqui, ó. Atos Apóstolos 8. Olha só que interessante, ó. Vamos entender por etapa para a gente entender. Atos Apóstolos 8, 29. Ó. O Espírito diz a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouvia que eunuco lia o profeta Isaías. Perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Olha só que interessante. O eunuco está lendo a profecia do profeta Isaías, mas não está entendendo nada. Ele podia ter o quê? O uso pessoal, sua própria interpretação. Não preciso não, eu tenho a minha interpretação, eu entendi tudo. Não, ele pediu ajuda do membro da igreja. Que interessante. Para explicar a ele aquela passagem. Porque ele não estava entendendo, ele não quis uso pessoal, nem interpretação pessoal. Ele quis a interpretação da igreja. Do membro da igreja, do corpo, o membro do corpo místico da igreja, que está em sintonia com a cabeça, Colossenses 18, está em sintonia com Cristo, está em sintonia com o papado, com a sede, com o bispo universal. Respondeu-lhe: como é que posso? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. Que interessante, cara. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro muito mudo, diante do que o tosquiar, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado ao seu julgamento. Quem poderá confortar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra.
Eunuco disse a Filipe, roga-te que me diga de quem disse isto, o profeta de si mesmo ou de outrem. Olha só que interessante, ó. O eunuco não estava entendendo que era de Jesus aquela passagem explicando, né? Ó, Felipe, me explica que eu tô lendo, mas não tô entendendo. Mas de quem essa passagem está falando? Me explica, porque eu não tô entendendo. Pediu a explicação do membro da igreja. Hoje você vê hoje em dia, não, eu sou intérprete da Bíblia, eu conheço a Bíblia, o Espírito Santo age por si próprio em cada igreja tal. Diz, não, o Espírito Santo só está numa só igreja. Em Mateus 28, 19, 20, assiste essa igreja que desceu ali, que se tornou pública em Atos Apóstolos 2. Começaram então Felipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, continuando o caminho, entraram a água. Disse, então, eunuco, eis aí a água. Que tem pede que eu seja batizado? Olha só, e foi batizado também lá no deserto por aspergir, não por mais imersão lá no Velho Testamento. O batismo de João Batista foi por imersão até Cristo. Agora não, é o batismo da igreja por aspergir. Que lá no deserto não tem água, é só um pouquinho de água. Aqui já cai a tese dessas igrejas. Ah, mas você tem que ser batizado numa água corrente. Ah, você tem que ser batizado numa piscina. Tem que mergulhar. Não. Felipe respondeu, se credes de todo o coração, pode ser-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Mal saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe dos olhares do eunuco e, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Quer dizer o quê? Isso aqui é bem claro, cara. Bem claro. Se você tem a igreja, você tem o fundamento, você tem uma igreja que tem mais de 2000 anos de história, de tradição, tem pessoas autorizadas, você vai deixar de ouvir essa igreja? Você vai deixar de entender essa interpretação da igreja para buscar a interpretação de homens, fundamento de homens? O eunuco preferiu a interpretação do membro da igreja. Se você for buscar interpretação fora da igreja, você vai buscar essa interpretação toda distorcida. Essas interpretações judaicas, essa interpretação farisaica. Só basta ter fé. A minha igreja é a verdadeira. Interessante, o próprio Pedro fala pra gente e nos ensina também, ó. Segundo Pedro, dois 20, ó. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ó, é da igreja, cara. Tanto se você for meditar aqui, ó, em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 2 ali, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar, de repente veio do céu um vento, um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa, onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, ó. 4. Tinha pessoas de várias nações ali, ó. 7, ó. As Apóstolos 2, 7. Profundamente impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então, todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medas, lemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponta Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima da Cirene, peregrinos romanos, judeus, o presépio, cretese, árabes, ouvimos publicá-lo em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Olha só que interessante. Cara, as pregações minhas eu nem preparo, mas estou num grau que eu já estou conhecendo a Bíblia como se conhece a palma da minha mão, cara. Porque é estudo, é dedicação. Se você conhecer a Bíblia como na palma da sua mão, você vai aprender o quê?
o verdadeiro evangelho, você vai aprender o que ter argumento para distorcer a falsas doutrinas, não vai se levar por falsas doutrinas enganosas, vai acreditar na igreja, vai entender como a igreja funcionou, como a igreja pregou o verdadeiro evangelho. A igreja reunia com Maria, Atos Apóstolos 1,14, e Atos Apóstolos 2, 1, 2, é aquele que Cristo escolheu, os apóstolos que ele escolhera. E em Atos Apóstolos 2,47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. A igreja é o caminho da salvação. Não as igrejas. Bilhões de igrejas. Não. Tinha pessoas de várias nações ali, entendiam sua própria língua materna, para se converter a essa igreja, que é uma só. E 2 Coríntios 11:4, essa que o apóstolo Paulo já deixa bem claro que irão pregar vários Jesus diferentes. Aqui, Porque quando aparecer alguém pregando a vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou sentar de receber outro espírito diferente do que haveis abraçado igualmente, aceitar. Olha só que interessante. É outro espírito diverso que é várias interpretações. Ali tinha pessoas de várias nações que entendiam a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter divisões de evangelho. Vários evangelhos. Não. Aqui você vê, as pessoas vão entender o evangelho de várias maneiras, de várias interpretações. Não de acordo ali que Atos Apóstolos 2 entendia que sua própria língua materna é maravilhas. Que as pessoas vão entender de várias maneiras. Como assim, Sérgio Roberto? A Mundial prega um evangelho, certo? A Assembleia prega outro evangelho. A Adventista prega outro evangelho. A Triangular prega outro evangelho. Os Testemunhos de Jeová pregam outro evangelho. A Universal prega outro evangelho. É diversos. A Bíblia proíbe diversos evangelhos. Diversas doutrinas. Não há dois evangelhos em Gálatas 1 ali, do 6 em diante, ao 10. Interessante. É um só evangelho, porque o Espírito Santo, Mateus 28, 19, 20, está só numa igreja. Interessante, Assiste uma só igreja. Mateus 28, 20. Ensinar a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Que interessante, cara. Que vai ter uma doutrina. As Apóstolos 42, especial na doutrina dos apóstolos, em João, em Marcos 1, 22, maravilhava da sua doutrina. Em João 7, 14, a minha doutrina não é mais daquele que me viu. E em Gálatas 1, 11, 12, eu venho pregar para mim não tem nada de mais mediante a revelação do alto. Sobre ti, Pedro, diferente da minha igreja. Não foi a carne, não sei te revelou isso, mas meu Pai que está no alto, na glória. Não foi a carne nem o sangue que deu essa revelação. E a igreja, dessa Espírito dos Apóstolos 2 ali, a igreja se torna por causa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Que interessante. Essa é a igreja católica. Tem doutrina, tem pastoreio, é um só evangelho, é uma só revelação, é uma só noiva, é uma só esposa. A igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. A igreja que Cristo fundou, ela é santa. Ninguém mancha essa igreja. Mesmo que o padre se corrompeu, não mancha, porque o fundador dessa igreja é santo. Santo. O fundador de igreja de homens não é santo. É a igreja manchada. Só quem pode fundar a igreja é quem morre na cruz e ressuscita. E essa igreja também foi edificada lá na cruz, Pedro sendo martirizado de ponta cabeça e o apóstolo Paulo decapitado ali em Roma. E os mártires também foram martirizados edificando essa igreja. Por exemplo, o diácono Estevão, ou Filipe, foi todos martirizados. O único que não foi o João, discípulo amado. Mas mesmo assim jogaram ele naquele caldeirão de óleo e ele não morreu. Foi lá para ficar prisioneiro na ilha de Patmos.
Interessante. A igreja foi fundada com sangue, gerada com sangue, edificada com sangue. Interessante. E a Bíblia, ela foi escrita com sangue, o Novo Testamento. Com os testemunhos dos mártires. As relíquias. A palavra foi pregada oralmente no Novo Testamento. Nós estamos na nova aliança, na nova Páscoa. No novo mandamento. Na graça. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto.